Fala galera do meu canal, fala Squad do Poder, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre estrutura atômica. Vamos entender quais são as regiões do átomo, quais são as partículas subatômicas e todas as outras informações importantes a respeito dele. Então, prepara, vem comigo e solta a vinheta que o Química do Poder está no ar. Delícia, falar de estrutura atômica é falar do átomo, é conhecer o átomo, é conhecer a intimidade e todas as informações referentes a essa estrutura muito importante. Toda vez que nós falarmos de átomos, nós temos que pensar que o átomo tem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Vamos entender cada uma? Primeiro vamos entender o núcleo. O núcleo é uma região do átomo que é central, então ela fica lá no meio do átomozinho, tá? Além de ser central, o núcleo ele é denso. Sabe por que o núcleo é denso? Porque o núcleo é muito pequeno e contém muita massa. Então, toda a massa do átomo está contida nessa estrutura, nessa região, que a gente vai chamar de núcleo. É muito importante você entender que o núcleo é muito pequenininho em relação ao átomo todo. Galera, o átomo já é pequeno, o núcleo é menor ainda. O tamanho do átomo é cerca de 10.000 vezes maior do que o tamanho do núcleo. E se toda a massa do átomo, praticamente toda a massa do átomo está contida nesse núcleo, realmente ele vai ser muito denso, porque ele tem muita massa e pouco volume. Tranquilo? Outra informação muito importante referente a esse núcleo é que o núcleo ele é positivo. Então as cargas, as partículas positivas desse núcleo desse átomo, estão contidas lá no núcleo. E quais são as partículas então que eu encontro no núcleo do átomo? Duas partículas importantes. A primeira delas são os prótons. Os prótons apresentam massa igual a uma unidade de massa atômica e carga positiva. Então as partículas positivas são os prótons. Já os nêutrons também apresentam massa uma unidade de massa atômica. Então tem massa igual a dos nêutrons, igual a dos prótons. Só que eles vão apresentar carga nula. Então, recapitulando, o núcleo apresenta prótons e nêutrons. Os prótons de massa 1 e nêutrons também de massa 1. Tranquilo? Os prótons de carga positiva e os nêutrons de carga nula. Show de bola? Vamos para outra região? Vamos para a eletrosfera? Na eletrosfera eu vou encontrar quem, Raul? Você vai encontrar os elétrons. Os elétrons de massa muito menor em relação à massa dos prótons. A massa dos elétrons é aproximadamente igual a 1 sobre 1836 da massa do próton. Então, pensa num próton. Divide ele em 1836 vezes. Cada partezinha dessa divisão seria a massa de um elétron, tá? Só que enquanto os prótons têm carga positiva, os elétrons vão apresentar carga negativa. Eu disse para você que esses elétrons estão na eletrosfera do átomo. A eletrosfera é essa que é contida por níveis de energia, que serão as tais órbitas circulares de energia quantizada, e esses níveis de energia vão ser representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Além dos níveis de energia, eu tenho os subníveis de energia, que são as órbitas elípticas, que vão ser representadas pelas letrinhas minúsculas S, P, D e F. Além dos níveis de energia e dos subníveis de energia, eu vou ter os orbitais. Os orbitais serão a região onde há máxima probabilidade de encontrar o elétron. Então, os orbitais são a região onde há máxima probabilidade de encontrar o elétron. Tranquilo? Outras duas informações muito importantes a respeito do átomo. Primeira delas, número atômico. Você com certeza já ouviu falar de número atômico. Tá soando muito demais, né? Vamos supor que você decida, então, ir pra academia. Você tá um pouco enjoado daqueles baconzinhos que você tem agarradinhos aqui na região do seu abdômen e você quer virar fitness, quer virar agora blogueirinho no Instagram de academia.
Blogueirinho Fitness. Aí você se cadastrou numa academia. Chegando lá, você vai entregar seus dados e você vai receber um número de matrícula, um número que te representa. Tranquilo? No mês seguinte, você vai fazer o pagamento da tua mensalidade. Aí você chega lá e fala assim, oi, eu sou o número 35, quero pagar a minha mensalidade. Na hora que o cara procurar lá no cadastro da academia o número 35, ele vai ter exatamente todas as informações importantes sobre você. Ele vai ter o seu nome, ele vai ter a sua idade, ele vai ter informações daquele examezinho médico que a gente faz, né, antes de entrar na academia, de peso, altura, gordura, não sei o que lá. Então, todas as informações que ele precisa sobre você vão estar lá no seu cadastro a partir desse tal número que te identifica. Aqui na Química, galera, a gente também tem um número que identifica os átomos. E esse número nós vamos chamar de número atômico. Então, toda vez que nós falarmos de número atômico, nós estamos falando de um número que caracteriza o átomo. E esse número atômico está relacionado a quê? Está relacionado ao número de prótons. Então, falar de número de prótons é falar também de número atômico. Número atômico que vai ser simbolizado pela letra Z, número atômico que representa a caracterização do átomo. Show de bola? Outro número muito importante que eu preciso que você saiba toda vez que a gente falar de estrutura atômica é o número de massa. Eu comentei com você nesse vídeo já que no núcleo está concentrada a massa do átomo. Então, toda vez que eu falar de número de massa, eu estou falando de algo que é referente a quem? Referente ao núcleo. Núcleo esse onde se encontram os prótons e os nêutrons. Então, toda vez que eu estiver falando de número de massa, que vai ser simbolizado pela letra A de amor, coisa que a gente gosta muito de sentir por todo mundo, a gente vai estar falando de soma do número de prótons e número de nêutrons. Então, falei de número de massa, falei do somatório da quantidade de prótons e nêutrons. Show ou não show? Que isso? Show de bola, rapaz. Show de bola, rapaz. Show. Eu achei show de bola. Pra gente finalizar esse primeiro quadro, eu quero só comentar um negócio com você. Nós podemos fazer uma representação desse átomo, tá? E como a gente representa esse átomo? Sempre por um símbolo. Esse símbolo normalmente vai ser uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Vou te dar um exemplo. Hidrogênio. Lembrou do símbolo dele? H, uma letra maiúscula. Vou te dar um outro exemplo. Sódio, também muito importante, muito conhecido. Qual é o símbolo do sódio? Na. N maiúsculo, A minúsculo. Então, toda vez que eu estiver representando um átomo, eu estou sempre representando uma letra maiúscula e uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. E nessa representação eu consigo colocar exatamente esse número atômico que caracteriza o átomo e consigo colocar o número de massa, que é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. O número de massa vai ficar sempre na parte superior. Então eu tenho aqui, ó, sempre na parte superior, ok? E o número atômico vai ficar sempre na parte inferior. Então eu posso ter, por exemplo, o número atômico aqui, ou eu posso ter o número atômico aqui, ó. Vamos botar assim para ficar diferente. Desse jeito. Então, na parte superior, número de massa, soma de prótons mais nêutrons. E na parte inferior, número atômico, que representa a quantidade de prótons. Posso deixar uma dica muito importante com você? É o seguinte, toda vez que eu estiver falando de carga nuclear, eu estou falando da carga do núcleo. E no núcleo, quem é que tem carga? Prótons. Então, eu estou falando de número atômico. Falar de carga nuclear é falar de quantidade de prótons, é falar de número atômico. Agora, quando eu estiver falando com você sobre partículas nucleares, eu estou falando das partículas que eu encontro aonde? No núcleo. E quais são as partículas que eu encontro no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, eu estou falando de número de massa. Recapitulando, número atômico posso chamar de carga nuclear. Falei de carga nuclear, estou me referindo a número atômico, a quantidade de prótons. Agora, se eu falei de partículas nucleares, estou me referindo a prótons e nêutrons, então a referência é número de massa.
Tranquilo? Existe uma outra coisa muito legal que a gente precisa falar nessa aula a respeito de estrutura atômica, que é a diferença de um átomo no estado fundamental e os íons. Mas para isso, eu preciso que você venha comigo no próximo quadro. Passa aí. Galera, toda vez que eu falar de átomo, eu estou falando de uma espécie eletricamente neutra, tá? Então, átomo no seu estado fundamental. Esse termo aparece muito e é importante que você conheça. Átomo no estado fundamental é uma espécie eletricamente neutra. E o que isso significa? Que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Olha esse exemplinho que eu coloquei aqui para você. Eu tenho um átomo do elemento químico boro. 5, 11. O que significa cada uma dessas coisas? 11 vai significar o número de massa e 5 vai significar o número atômico. Então, se o número atômico é 5, é porque esse átomo é um átomo do elemento químico boro, por isso está representado aqui pelo símbolo B, que é o símbolo do elemento químico boro. E, consequentemente, se o número atômico é 5, é porque ele vai apresentar 5 prótons no seu núcleo. Tranquilo? Além disso, se ele é um átomo no estado fundamental, eletricamente neutro, é porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, se ele tem 5 prótons, ele vai ter 5 elétrons. Por fim, eu preciso colocar aqui quantos nêutrons esse átomo apresenta. E eu quero que você pense o seguinte: toda vez que eu falo de nêutron, eu tenho que lembrar que o nêutron está no núcleo. E o núcleo é a região do átomo onde se concentra a sua massa. E quando eu falo de massa, eu falo de número de massa, que é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, o número de massa do boro aqui é 11 e o seu número de prótons é 5, 11 menos 5 me dá o seu número de nêutrons, que nesse caso é igual a 6. Show de bola? Tranquilo? E quando eu falo de íon, eu estou falando de quê? Estou falando de uma espécie eletricamente carregada. E se essa espécie ela é eletricamente carregada é porque ela tem carga, ou cargas positivas ou cargas negativas. Então ela vai ter um número de prótons diferente do número de elétrons. Se ela tiver carga positiva, ela vai ter mais prótons do que elétrons. Se ela tiver carga negativa, ela vai ter mais elétrons do que prótons. Tranquilo? Então eu tenho duas possibilidades de íons. Eu tenho os íons que nós vamos chamar de cátions. Os cátions são íons de carga positiva. E eu tenho os outros íons que vão apresentar carga negativa, que eu vou chamar de ânions. Mas como funciona isso? Como uma espécie pode ter carga positiva ou negativa? Muito simples. A espécie vai ter carga positiva se ela perder elétrons. E uma espécie vai ter carga negativa se ela ganhar elétrons. E aí, galera, se ela perde elétron, ela perde carga negativa, ela fica positiva, porque ela vai ter mais prótons do que elétrons. Se ela ganha elétron, ela ganha carga negativa, então ela fica carregada negativamente, porque ela vai ter mais elétrons do que prótons. Olha esses exemplinhos que eu estou colocando para você aqui, ó. Magnésio mais 2. Magnésio mais 2 tem uma carguinha mais 2 aqui, que mostra pra gente que ele é um cátion, porque ele tem carga positiva, e um cátion bivalente, certo? Os cátions perdem elétrons e por isso ficam com carga positiva. Na tua cabeça, às vezes, isso dá uma bugada. Raul, ele é positivo e tá perdendo? É, galera, ele perde carga negativa, tá bom? Então, se ele perde carga negativa, ele fica carregado positivamente. Se ele está perdendo carga negativa, ele fica carregado positivamente. Então, eu tenho um cátion bivalente. Esse cátion bivalente, ele vai apresentar número de massa igual a 24, número atômico igual a 12. Ele vai apresentar, então, 12 prótons. Se ele é um cátion bivalente com carga mais 2, significa que ele perde 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, é o seguinte: se ele fosse neutro, ele tem 12 prótons, teria 12 prótons e 2 elétrons. Se ele tem carga positiva mais 2, ele está perdendo 2 elétrons. Então ele vai passar a ter 10 elétrons. Show de bola? Por fim, eu posso calcular o seu número de nêutrons, diminuindo do número de massa o número de prótons. 24 menos 12, 12.
Até aqui foi? Vamos ver os ânions? Os ânions são o seguinte, olha aqui. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui embaixo, ó. Fósforo menos 3. Se esse fósforo tá menos 3, é porque ele aqui, pra gente, vai ser um ânion. Eu vou colocar aqui de roxo para você não confundir com essa letrinha aqui, ó. Eu vou ter um ânion trivalente, ou seja, uma espécie que ganhou 3 elétrons. Aí é o seguinte, ó, número de massa 31, número atômico 15. Se ele tem número atômico 15, ele vai ter 15 prótons. Se ele tem 15 prótons e se ele fosse átomo neutro, átomo no estado fundamental, ele teria 15 elétrons. Mas ele não ganhou 3. Se ele ganhou 3, ele vai ficar então com 18 elétrons. E quantos nêutrons? 31 menos 15. Então ele tem 16 nêutrons. Show de bola? Você entendeu esse detalhe? Muito legal e muito importante para qualquer vestibular, tá? Para fechar tudo isso que nós falamos de átomo, a gente vai comentar aqui rapidinho sobre semelhanças atômicas, que é, ó, mole, muito fácil. Galera, falar de semelhanças atômicas é olhar para os átomos diferentes e perceber o que eles apresentam em comum, tá bom? Então, quando eu falo que os átomos são isótopos, eu estou dizendo que esses átomos, eles apresentam o mesmo número de prótons. Como, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio, o deutério e o trítio. O hidrogênio, o deutério e o trítio são 3 átomos diferentes do elemento químico hidrogênio. E eles são diferentes porque o número de massa é diferente, mas eles apresentam o mesmo número de prótons. Se eles apresentam o mesmo número de prótons, eles são átomos isótopos. Átomos isótopos, átomos com o mesmo número atômico, são átomos do mesmo elemento químico. Show de bola? Outra semelhança aqui, ó, átomos isótonos. Os átomos isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Vou pegar um exemplo aqui muito legal. O boro que a gente acabou de ver é um boro 11, né? E que tem 6 nêutrons. Olha um outro cara aqui que você também conhece, que é o carbono 12. Carbono 12, número atômico 12. 12 menos 6, 6. Então, tanto boro quanto carbono apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Então, eles são átomos isótonos, tranquilo? E os átomos isóbaros, Raul? O que seriam os átomos isóbaros? Os átomos que apresentam o mesmo número de massa, como, por exemplo, o argônio, 40, número atômico 18, e o cálcio, 40, número atômico 20. O número atômico é diferente, são átomos de elementos químicos diferentes, mas com o mesmo número de massa, então são átomos isóbaros. Para a gente finalizar e sair dessa aula feliz, entendendo tudão de estrutura atômica, nós vamos falar das espécies que são isoeletrônicas. As espécies que são isoeletrônicas são espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui o lítio mais... O que significa lítio mais? Significa um cátion, uma espécie que perdeu um elétron nesse caso. Então, esse cara tem 2 elétrons. Se eu comparar o lítio com o hélio, que é um átomo no estado fundamental, ele vai ter 2 elétrons. Lítio, cátion com 2 elétrons. Hélio, átomo no estado fundamental, também com 2 elétrons. Então, essas duas espécies são espécies diferentes que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Por isso, são espécies isoeletrônicas. Tranquilo, galera? Beleza? Então, nesse vídeo nós falamos sobre estrutura atômica. Varremos tudo que é importante para qualquer vestibular sobre estrutura atômica. Se você gostou, então siga o Química do Poder para você não perder nada do que a gente poste aqui. Ativa o sininho e acompanha a gente que toda semana tem vídeo novo para você. Então, eu tô contigo rumo àquela tão sonhada vaga no vestibular. Um beijo grande, te espero no próximo vídeo. Tchau!